Ações extremamente baratas, baratinhas e que eu estou comprando nesse mês de fevereiro. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E contraintuitivamente, isso é o menos importante desse vídeo, porque nos próximos minutos eu vou te explicar também por que eu considero essas ações baratas, de acordo com uma estratégia muito clara, e como você pode ter mais clareza para tomar suas decisões de investimentos quando você investe com uma estratégia. Então presta muita atenção nesse vídeo, já deixa o dedo no like e comenta aqui também quais ações que você considera que estão baratas e quais ações que você está comprando, beleza? Quando você vai fazendo isso, deixa eu comentar sobre a primeira ação muito barata que está já na minha carteira há bastante tempo, tá? Há alguns anos na carteira aqui dos clientes do Clube do Valor. São as ações da Petrobras de código PETR4. As ações Petrobras ficaram meio que no 0 a 0 aí nos últimos 12 meses, considerando o impacto do reinvestimento dos dividendos, o que é algo bastante importante, até porque se você olhar a cotação das ações da Petrobras pelo Google, você vai ver uma queda de 9% nos últimos 12 meses. A diferença aqui é que no Google não é considerado reinvestimento dos proventos. O fato é que recentemente o mercado ele vem ensaiando uma certa recuperação da Petrobras com base em alguns fatos e algumas notícias. O primeiro deles é a Petrobras aparece aí no top 1 de algumas listas de recomendações como boas pagadoras de dividendos. Tem gente projetando um dividend yield superior a 20% para 2025. Segunda notícia no ar é que o conselho da companhia deve decidir por um ajuste no preço do diesel. Isso sendo visto como uma oportunidade para a empresa. É óbvio que aqui não tem nada cravado em pedra, mas há rumores de que esse ajuste vai ser na faixa dos 4%. E o fato é que grandes bancos, como o Bank of America, estão com boas expectativas de que isso vai aliviar algumas preocupações da Petrobras. Só que é claro que nem tudo são flores, né? Por outro lado, quem te viu recentemente foram as possíveis taxações dos Estados Unidos, acaba gerando um certo medo sobre o ritmo de crescimento global e esse medo acaba se refletindo no preço do petróleo. Agora, por que eu estou citando aqui que Petrobras está barata? De um lado eu te mostrei algumas notícias que podem ter algum impacto positivo, eu mostrei que tem gente esperando mais de 20% de dividendos em Petrobras, do outro eu te mostrei alguns riscos e eu sei que muitos investidores como você, que tem pouco tempo para tomar decisões de investimentos, acabam tomando decisões com base em manchetes, com base numa construção em cima daquilo que está sendo noticiado, o que eu acho ser um erro. O que a gente faz aqui no Clube do Valor, desde que a gente começou 10 anos atrás praticamente, foi selecionar ativos com base em critérios puramente matemáticos, puramente quantitativos. E a nossa estratégia de seleção de ações barata, o que a gente olha é algo muito parecido com um indicador famoso que é o EV/EBIT, que como você pode ver, o da Petrobras está bem pequeno desde 2021, no momento que a gente comprou essas ações para os nossos clientes. Olhar para as ações com o menor EV/EBIT seria uma aproximação da forma com que a gente seleciona ações. Eu já vou te explicar mais sobre isso, porque na prática a gente olha um pouquinho diferente, a gente pega o lucro operacional da empresa, faz alguns ajustes ali, esse lucro operacional e divide pelo EV, um negócio que a gente chama de Earning Yield, em que o da Petrobras está na casa dos 22%, tornando ela uma das 10 ações mais baratas da Bolsa no mês de fevereiro. Ela já está na nossa carteira há bastante tempo, o que significa que clientes que fazem novos aportes estão comprando ações da Petrobras, assim como eles estão comprando também uma outra ação muito barata, que é a da Vale. No último ano, as suas ações já se valorizaram 25%, considerando os dividendos. E, de novo, a forma certa de olhar o resultado de uma empresa é a forma certa de pensar caso você ainda não esteja vivendo de renda, porque se você for olhar sem os dividendos, está falando aqui numa alta de apenas 12%. Esse boom nos últimos meses do ano se deu principalmente pelo crescimento de quase 50% nos lucros no terceiro TRI de 2024, que por sinal foi o melhor trimestre do ano em resultados recorrentes, com um crescimento de 12% na receita líquida em comparação ao trimestre anterior e 4% no comparativo anual. Outro destaque para a Vale foi o seu índice de alavancagem, que ficou negativo, já que o caixa da empresa ele supera o seu endividamento em 150 milhões de reais. A gente está dizendo aqui, está dizendo que a empresa tem mais caixa do que a sua dívida, ou seja, a sua dívida líquida do caixa acaba sendo negativa. Mas ao mesmo tempo o EBITDA da Vale caiu, uma queda de 6% frente ao mesmo período de 2023. Mesmo com o EBITDA caindo, as ações da Vale elas seguem muito baratas. Por quê, Ramiro? Se for ver, o EV/EBITDA da companhia está bem abaixo da média histórica da ação. E no caso da Vale, como o EBIT ele reflete muito bem o que é seu lucro operacional, o lucro das suas operações, se a gente inverter o EV/EBIT, tem um belo earning, aí você vai ver a Vale lá entre as 10 ações mais baratas da Bolsa, de acordo, é claro, com a nossa estratégia de seleção de ações baratas. É importante eu te explicar por que a gente investe dessa forma, até porque parece uma forma simplista de investir, mas não é, eu já te adianto, e é uma forma que acaba nos fazendo evitar o erro mais comum que o investidor em ações comete. Que erro é esse? Talvez você se identifique comigo, pensa lá. O investidor médio em ações, ele é um cara que trabalha bastante,
que é muito bem sucedido profissionalmente, que está ganhando bem, está formando família, está trabalhando muito e está vendo o dinheiro sobrar e tem desejo, né, de conquistar a liberdade financeira, de conquistar um grande patrimônio no longo prazo. Só que como esse cara aqui não tem tanto tempo para se dedicar aos investimentos, o que ele faz? Ele abre os sites de notícias econômicas e procura aí uma série de diquinhas, pode ver? Dicas do tipo, olha, quais são as ações aqui mais recomendadas nesse mês? E aí beleza, o cara forma sua convicção com base nisso. Opa, está todo mundo ali recomendando Itaú, Cirela, Equatorial, Vale, eu vou comprar essas ações. Só que qual o problema aqui? Por mais que essas ações aqui possam ser boas compras, né? E um exemplo, citei aqui Petrobras está barata de acordo com a nossa estratégia, o fato é que investir assim causar um grande problema no futuro. Por quê? Porque o mercado e a internet, ela tá cheia de recomendações de compras, tá cheia de matérias mostrando o que os analistas sugerem comprar, mas poucas pessoas procuram sobre, escrevem sobre, publicam sobre conteúdos de quais ações vender. Imagina se você comprou uma ação sem saber muito por quê, porque leu uma manchete que outra, como é que você vai lidar se essa ação começar a subir? Eu sei que muitos investidores logo realizam o lucro. Assim como quando a ação começa a cair, eu sei que muitos investidores jamais vendem. Aí eles se casam com aquela ação. Eles mantêm elas e começam a criar narrativas do tipo, olha, quando voltar para o preço que eu paguei, eu vendo. Quando ela retornar e subir um pouquinho, eu vendo. Ou seja, o que o investidor médio faz? Ele logo vende aquelas que subiram e mantém bastante as que caíram, muitas vezes comprando mais, fazendo preço médio. Não à toa, esse estudo aqui do JP Morgan, uma das maiores casas de investimentos do mundo, mostrou que dentre as principais classes de ativos e composições de carteira aí nos últimos 20 anos, o investidor médio teve a pior performance de todas, que ele comete esse tipo de erro a toda hora. Como evitar esse erro? Só tem uma resposta, tendo uma estratégia muito clara de investimentos. E aqui no clube a gente tem estratégia não só de seleção de ações, a estratégia que eu estou explicando aqui nesse vídeo, como também algo muito mais importante, a estratégia de gestão de portfólio. Todo cliente aqui dos serviços de wealth do Clube do Valor tem um desenho de carteira ideal. Vamos dar um exemplo aqui, uma carteira que seja 60% ações, 40% renda fixa. Todo o nosso cliente tem um acompanhamento de um profissional especializado para auxiliar ele com novos aportes, com o rebalanceamento da carteira. Então, se depois de um tempo a carteira fica assim, com 66% de ações, a lógica aqui nesse caso é esse cara vender um pouco de ações e comprar um pouco de renda fixa. E aí, se tá a terceira ação aqui barata, quero te perguntar, você por acaso já tem um desenho da sua carteira ideal? Sabe qual o seu alvo ao investir em ações? Tem um alvo de peso em renda fixa? Bom, se não, e se nunca algum profissional de investimentos falou sobre esse tema contigo, então você precisa apertar aqui no primeiro link na descrição ou apontar o seu celular para o QR Code que está na tela e agendar uma conversa com o especialista aqui do Clube do Valor. Uma conversa sem compromisso comercial, ou seja, de graça, que na verdade é como se eu estivesse pagando para você ter essa conversa, porque eu estou pagando aqui um profissional muito bem qualificado que vai te contatar, vai pegar a tua carteira de investimentos, vai mostrar qual é a sua alocação, quais são os erros e como investir melhor. Tudo isso de forma gratuita. Por que gratuito, Ramiro? Porque isso aqui funciona como uma demonstração do nosso serviço. Essa aqui é a primeira entrega que a gente tem para todos os nossos clientes. A diferença é que ao final dessa entrega você vai poder escolher entre nos contratar, contar aí com os nossos serviços daqui em diante, para ter que se dedicar menos tempo aos seus investimentos, para investir com mais clareza, com mais segurança, ou seguir sua vida com novos insights e tendo mais segurança na hora de investir. Isso eu recomendo muito que você aperte aqui no primeiro link e agende uma conversa conosco para ter uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimento. Dito isso, feito esse jabá, que vai te ajudar bastante, deixa eu citar aqui a terceira ação barata que a gente está comprando, que é a ação de uma empresa que caiu cerca de 17%, considerando aí o reinvestimento dos proventos, que teria caído quase 25% sem considerar os proventos. Uma empresa que viu seu lucro cair cerca de 15% no terceiro tri de 2024, viu sua receita ficar aí cerca de 10% inferior ao patamar do ano anterior, viu o EBITDA cair cerca de 18% e que recentemente essa empresa aqui ela divulgou os resultados da produção e das vendas do quarto tri do ano. E lá a gente viu que a produção em uma das suas principais commodities, o minério de ferro, em 2024 foi a maior desde 2019. Ainda assim, no quarto trimestre, ela caiu ante ao mesmo período de 2023. Agora te liga aqui no grande detalhe que explica um pouco da lógica de investir em ações baratas. Bom, a empresa divulgou ali, a produção caiu no quarto trimestre e as suas ações reagiram de forma boa. Algo que eu tinha muita dificuldade de entender quando eu estava começando a investir, né? Como às vezes vem uma notícia ruim e as ações sobem e às vezes vem uma notícia boa e as ações caem. Bom, para você entender isso, tem que ter um grande detalhe aqui, é que esses números já eram esperados. Por isso o mercado reagiu positivamente. Quando você está comprando uma ação barata, você está comprando uma ação impopular pelo mercado. Só lê os comentários aqui. Certamente nessa altura alguém já comentou, mas peraí, Petrobras tem tal risco, peraí, Vale não é bem assim. E realmente existem vários riscos no radar, é isso que torna
torna as ações baratas. O grande ponto é que ao comprar barato, você está comprando com uma maior margem de segurança. Quem não gostaria de comprar uma empresa por cerca de 20, 25% do seu resultado operacional do último ano? Porra, eu jamais venderia o Clube do Valor por esse valor. A gente não estaria entregando ele praticamente de graça. Bom, não à toa o mercado considera uma ação barata. Se você olhar o EV/EBIT, ele está ali em 4,12 vezes, está bem barato, bem baixo. Seu earning yield tem cerca de 25%. E é claro, né, que eu já revelei, estou falando das ações da Vale, de código VALE3. Beleza, entendi, você tem estratégia quantitativa, isso ajuda a tomar decisão, todo mundo investe com vocês, além de ter estratégias claras, tem um desenho de carteira ideal, show, mas eu não entendi o passo a passo, não entendi como chegar numa lista de 20 ações baratas. Bom, se você quiser o passo a passo completo dessa estratégia, que passa por cada etapa que a gente segue aqui, para aprender a selecionar as 20 ações mais baratas da bolsa e ainda conhecer quais são as 10 ações mais baratas nesse mês, lembrando que as ações baratas comprovadamente vencem as ações mais caras em períodos mais longos, a gente está entregando aqui de forma totalmente gratuita um e-book falando sobre essa estratégia para te ajudar muito a ter mais convicção nas suas estratégias de investimentos na hora de tomar suas decisões. Basta apertar aqui no segundo link na descrição para fazer o download agora. E aí, se você não tem uma alocação de ativos clara, não tem tempo, não tem segurança para investir, então aperta aqui e bora conversar com alguém aqui da minha equipe. Caso contrário, se você quiser se aprofundar nesse tema, segundo link na descrição para baixar um e-book completo e aqui para assistir um outro vídeo complementar a esse. Um grande abraço e até mais.